Por exemplo, CRT-RJ é só do Rio de Janeiro. CRT-São Paulo é só de São Paulo. Entendeu? Entendi. Mas todos esses conselhos formam o CFT, Conselho Federal de Técnicos Industriais. Assim como existe o CONFEA do CREA, o CREA regional, CONFEA nacional, CFT nacional, o CREA regional. CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, ligado ao CREA, CONFEA. CFT, Conselho Federal de Técnicos Industriais, ligado ao CRT. Entendi. O Estado, governo federal, né? Federal, autarquia federal. Entendi. E todo provedor precisa de um RT? Todo provedor precisa de um responsável técnico. Sim, precisa. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Milionários Telecom, segunda temporada. Eu sou a Thaís Aide. E eu me chamo Alan Caldas. Eu ensino você a montar um provedor de internet do zero, ou você que já é dono do provedor, eu ensino você a expandir o seu provedor de internet. É isso aí. Hoje o assunto você gosta, né, Alan? Eu sei que você gosta. Legalização e CREA. E aí, Alan, me diz um negócio. O que é CRT? Bom, vamos lá. O que acontece? Conselho Regional de Técnicos Industriais. Antigamente, todo mundo estava no CREA. Todo mundo, né? Não é todo mundo. Os profissionais, os técnicos industriais, estavam ligados ao CREA, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Quem são esses técnicos industriais? O técnico de eletrônica, o técnico de eletrotécnica, que é uma grande categoria, o técnico de telecomunicações, o técnico de edificações, diversas categorias técnicas, aí tem algumas outras que eu não lembro, que estavam ligados ao CREA. Houve uma lei que alteraram isso e desvincularam os técnicos industriais do CREA, porque aquele conselho era um conselho muito elitista, era um conselho de engenheiros. Então, eles tiraram os técnicos industriais desse conselho e criaram um conselho próprio. Isso veio muito a facilitar a vida do provedor. Por quê? Veio facilitar a vida do provedor. Porque todo dono, toda empresa provedor de internet precisa de um responsável técnico. A gente usa a sigla RT. A minha empresa tem um RT. A minha empresa tem um responsável técnico. Esse responsável... Então, a minha empresa tem um RT. Então, o que acontece? O CREA, ele dificultava muito a vida dos técnicos industriais. Você queria ser responsável técnico por uma empresa, você tinha que protocolar no CREA e disputar com todo aquele conselho de engenheiros. Além de ser um conselho muito elitista. O que era um conselho elitista? Um conselho que focava mais em permiciar o mercado de trabalho para os engenheiros e não para os técnicos. Bom, na prática, o que melhorou? Melhorou porque você antigamente você era técnico de telecomunicações, como eu sou. Eu tinha a carteirinha do CREA. Tinha não, tem, está guardada a carteirinha. Só que eu não sou mais vinculado ao CREA. Eu tinha a carteirinha do CREA. Eu queria ser responsável técnico de uma empresa, além de demorado, eu só podia ser responsável técnico de um. No Conselho Industrial, no CRT, Conselho Regional de Técnicos Industriais, eles fizeram uma norma onde eu permito ser responsável técnico de 10 empresas. Entendi. Então, isso facilitou muito a vida da gente. Entendi, Alan. E o CREA em si, o que é? Só pra... Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Muito bem, bonito. CREA. E, Alan, me diz uma coisa, o que é a ART? Anotação de responsabilidade técnica. Porém, quando você muda para o Conselho Regional de Técnicos Industriais,
você não faz mais a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Eles mudaram o nome, chama-se TRT, Termo de Responsabilidade Técnica. É assim que funciona. Entendi. Tem aqui uma sigla, eu tô muito curiosa para saber, que eu quase li CPF, eu já ia falar, ué, ele vai falar de documentação. CPF, que CPF? Mentira, eu que li errado aqui, é CFT. Ah, tá. O que é CFT? É uma brincadeirinha. Bom, vamos lá. O Conselho Regional de Técnicos Industriais, o CRT, existem alguns no Brasil. Como a classe ela não é muito grande, eles não fizeram um em cada estado. Eles fizeram CRT 01, que engloba 5 estados. CRT 02, que engloba alguns outros. CRT 03, que engloba alguns outros. E alguns estados que são grandes fez o conselho isolado. Por exemplo, CRT RJ é só do Rio de Janeiro. CRT São Paulo é só de São Paulo. Entendeu? Entendi. Mas todos esses conselhos formam o CFT, Conselho Federal de Técnicos Industriais. Assim como existe o CONFEA do CREA, o CREA regional, CONFEA nacional. CFT nacional, o CREA regional. CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, ligado ao CREA, CONFEA. CFT, Conselho Federal de Técnicos Industriais, ligado ao CRT. Entendi. O Estado, governo federal, né? Federal, autarquia federal. Entendi. E todo provedor precisa de um RT? Todo provedor precisa de um responsável técnico. Sim, precisa. Até uma parada para Nutelar legal. Todo provedor de internet precisa de um responsável técnico. Se você é dono de provedor e não tem um responsável técnico, você pode ser fiscalizado e multado. Aí você não quer ser multado, né? Fala a verdade. Eu não, presto esse serviço de responsável técnico. Inclusive, tenho alguns alunos dos quais eu sou o responsável técnico. Que legal. Aí, quem quiser te contratar, tá no seu site. Está no meu site, tem o Legal. preço público também, e não dou desconto. Porque esse serviço é muito complicado. Vocês sabem que eu brinco que o Alan dá tchau assim, né? Ó, atravessa meus o rio com o alunos. sorrisão na mão, ele não se desfaz. Para os meus alunos economizarem grana. E ela me falou uma coisa, o que faz o RT no provedor? O RT no provedor, né, ele tem a responsabilidade técnica do funcionamento do provedor. Vixe, que Na responsa. prática, não faz muita coisa. Você assina um contrato, protocola isso no conselho e você passa a ser o responsável técnico daquele conselho. Eu fiz até aí, está até disponível no meu site, eu fiz um manual do responsável técnico, com os itens legais que um responsável técnico deve fazer. Por exemplo, você tem um POP. Esse POP tem que ter uma TRT emitida. Se você está ligado ao CREA, se você está ligado a um engenheiro, você tem que ter uma ART emitida. Se está ligado ao CREA, tem que ter uma RT. Está ligado ao Conselho de Técnicos Industriais, tem que ter uma TRT. Todo POP precisa ter uma. Ah, precisa. Todo POP. Por que precisa? Uma exigência legal. Ah, pode dar Porque problema. É uma obra. Que pode dar problema. É uma obra, e se você fez essa obra, fez a execução dessa obra, então, teoricamente, você precisa registrar a execução dessa obra. Você vai lançar uma fibra na rua, tem que ter uma TRT. Ah, entendi. É uma obra, tem que ter uma TRT. Você vai, por exemplo, outra coisa, por exemplo, tem que ter uma TRT. Você faz a instalação de um cliente, tem que ter uma TRT. Aí a galera reclama que, Alan, mas, pô, eu instalo um montão de clientes todo mês. Você vai fazer uma coisa chamada TRT múltipla. TRT múltipla. Então, por exemplo, em uma TRT você permite colocar 50 obras, que seria o caso das instalações. Eu, quando sou TRT de um provedor, o que eu faço? Eu faço as TRTs múltiplas todo mês, uma vez por mês, e faço a TRT dos POPs do provedor. Entendi. Tem uma coisa que é importante, até uma sacada para a gente botar aí num vídeo curto, é o seguinte:
Se você tem um provedor em favela, no Rio de Janeiro, e geralmente esse provedor em favela tem um POP em algum lugar dentro da favela, é maneiro, é ideal que você contrate um responsável técnico. O responsável técnico, ele vai fazer uma TRT daquele POP, listando todos os equipamentos do POP. Esse técnico, ele também pode ver, embora não seja o serviço dele, mas, por exemplo, eu faço isso, ele também pode fazer o cadastro do POP no site da Anatel, porque isso é uma exigência legal, não do Conselho, mas é uma exigência da Anatel. Tudo bem, vamos para a tela aqui. Então, o que acontece? Você fazendo tudo isso, quando a polícia pega, quando a polícia entra e ela meio que vê aquele POP, se você tiver tudo isso documentado lá, colado no POP, isso vai ser um impeditivo para que a polícia desmonte o seu POP. Porque aqui no Rio de Janeiro tem muitas injustiças. Né? A polícia entra, isso aqui é uma central clandestina. Ela vai e apreende tudo. Então, se você cumprir todos esses requisitos, fizer uma TRT do POP, listar todos os equipamentos que tem na TRT, com o número de serial, tudo certinho, fazer o cadastro do POP no site da Anatel, a polícia vai ter realmente ela vai pensar 2 vezes antes de tirar aquilo dali. Então, isso fica aí uma sacada para a galera. Entendi, mas aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo, para quem não sabe, então é uma dúvida mesmo. A polícia costuma fazer isso? Costuma. Muito comum. Poxa, que chato, né? Chato. Muito chato, porque... Muito comum, inclusive com provedores legalizados. Você quer ver, por exemplo, uma história que aconteceu comigo? Que era? Eu tenho não é aluno, não. Eu tenho um conhecido, o cara me conhece no YouTube e tal, já há muitos anos. E ele estava no bairro de Unamar, em Cabo Frio. Ele tinha um provedorzinho lá, tinha uma loja, provedor legalizado, com a dispensa da Anatel. Aí a Oi ficou puta com ele. Quando eu falo a Oi, né, não me refiro a Oi como grande instituição, mas eu imagino que a Oi local tenha ficado puta com eles, não com a ação dos provedores regionais, porque os provedores regionais disputam o mercado com a grande operadora. Sim, sim. Aí, a Oi meio que denunciou o funcionamento desse provedor. E aí a polícia foi lá. A polícia chegou lá e falou, você aqui tem um provedor ilegal. Ele falou, não, meu provedor é legalizado, eu tenho inclusive a licença da Anatel. Aí o policial entrou no site da Anatel e não achou a dispensa de autorização, que é aquele cadastro simples, né, que o provedor faz. Aí o que acontece? O que aconteceu? Levou ele preso, levou para a delegacia, apreendeu os equipamentos, causou um transtorno para o cara. Aí no dia seguinte, não sei se exatamente no dia seguinte, que eu não estou lembrado de detalhes, mas tão logo ele me ligou. Alan, pô, aconteceu isso, isso e isso, uma injustiça aqui comigo, etc, etc, etc. E o policial não achou minha licença da Anatel de jeito nenhum. Eu falei, fala o nome da tua empresa aí. Aqui, tá aqui a licença da Anatel, vou mandar pro teu zap. Ele, caraca, Alan, você achou a licença da minha Anatel? Achei não, a licença da Anatel tá lá. Então por que o policial não achou? Porque ele não sabe. Simples. Simples. O policial não sabia pesquisar a licença da Anatel desse provedor e acabou prendendo ele, né? Ele não ficou preso de fato, mas foi para a delegacia. Todo um transtorno que deve ter feito um registro de ocorrência, e eu não sei detalhes do destino desse registro de ocorrência, mas enfim. E ele falou, pô, então o negócio está aqui. Eu falei, tá aqui. Ele tanto não sabia que ele acabou tirando um outro. Então, assim, você vê como que... E olha que isso nem é comunidade, eu não estou falando de favela. Estou falando de um bairro normal. Normal, caramba. Um bairro normal. Então, assim, para que isso não ocorra... Esse transtorno desnecessário. Para que esse transtorno não ocorra, pô, contrata um responsável técnico, coloca a legalização do provedor toda em dia, toda bonitinha, porque com tudo certo a polícia já é abusada.
Ele que tá falando, não A sou polícia é eu. abusada, né? Mas eu não estou culpando aqui a polícia, porque, enfim, é um problema sistêmico, né? Enfim, a polícia também já está cansada, muita violência. E as pessoas erram. Você não erra no seu trabalho? Você não erra no Não. meu? Eu erro no meu. Mentira. A polícia erra no dela. O cara também é um ser humano, ele também está ali cometendo erros. Então, assim, É um ser humano, né? Todo mundo erra, gente. Não é só eu- no trabalho, todo mundo erra. ele é um ser humano cometendo erros e irritado por conta de tamanha violência, tamanho transtornos, muita coisa também, pelo menos no Rio, ligado de telecom a itens criminosos. Ah, é? Aqui tem isso? No Brasil todo, de modo geral, tem. Muita coisa de telecom ligada a itens criminosos. Equipamento roubado, compram equipamentos roubados e instalam e colocam no provedor. Você jura? Sim, sim. Rola muito isso. Caramba, disso eu não sabia. A gente nunca comentou sobre Aí isso. tem muito provedor também que trabalha sem a licença da Anatel, o que é um erro desnecessário. No curso Milionários da Telecom, eu ensino tudo sobre isso. Se você fizer o curso Milionários da Telecom, você vai aprender do zero como tirar a sua dispensa da Anatel sem nenhum problema. Vai ficar perfeito. Você não tem motivo para não estar legalizado. A Anatel não tem custo. Você tem que abrir a empresa, claro, né? Mas a Anatel não tem custo. É gratuito. E quando o provedor vai legalizar na Anatel, ele tem que apresentar o CREA ou o CRT? Se for tirar a licença SCM, sim. Precisa. Precisa. Você que é dono de provedor, vai tirar a licença SCM, você tem que ter o CREA ou o CRT regularizado. Entendi. Entendeu? Me diz uma coisa, para passar fibra na rua, precisa de um engenheiro? Não. Não precisa de um engenheiro, precisa de um peão para passar a fibra na rua. Tô brincando, você está perguntando sobre o aspecto legal. Fala aí, Renan, ajuda aí. Precisa de um engenheiro? Não, precisa do peão, projeto na mão. Vamos embora. Então, mas deixa eu explicar o que acontece. Olha só. Dois sem graça. Olha só. Para você passar uma fibra ótica na rua, você precisa fazer um termo de responsabilidade técnica ou uma ART do teu projeto. Entendi. É outro item, por exemplo, que eu sugiro que o provedor faça. Pô, tu vai lançar uma fibra na rua, faz uma TRT, coloca lá no carro. Quando a polícia parar, olha, tem a TRT aqui, tem a nota fiscal do cabo, tem um lote do cabo na TRT. Aí a polícia vai pensar duas vezes antes de apreender, né? Existe um documento oficial dizendo que aquele cabo que ele está trabalhando é um cabo que ele está ali, registrado, entendeu? A polícia tem medo quando você tem tudo documentado, porque assim, você está todo zoneado, você não tem nada, você não tem registro de nada. A polícia cometer um abuso é comum. Sim. Ela vai e comete um abuso. Agora você está com tudo documentado, a polícia pensa duas vezes antes de cometer um abuso. Pô, o cara vai apreender um POP. Você tem um POP cheio de equipamentos. Os equipamentos estão listados numa TRT. Você vai fazer uma apreensão daquilo? Eu, policial, não faria. Por quê? Porque, pô, o dono do provedor pode chegar lá, olha, anexa aí, inclusive, no processo, essa TRT aqui que você não botou. Aí fica ali, pô, mas apreendeu por quê? O negócio está realmente. registrado, o cara está registrado num órgão oficial de forma pública. Realmente. Entendeu? Então, assim, e cadastrado na Anatel. É sempre bom estar com tudo certinho, né, Alan? É O sempre máximo que você conseguir, sempre dentro ali das normas, para não dar problema para você, cara. É sua fonte de renda. Sim, sim, Não sim. corra o risco de perder isso. Eu acho que isso é um tipo de cultura que ainda não criou-se no Brasil e no Rio de Janeiro. Acho que deveria criar-se essa cultura. Acho que a própria polícia, se ela estiver assistindo esse vídeo, algum policial que trabalhe com isso especificamente, se a própria polícia tiver esse tipo de treinamento, Sim. eu acho que também seria adequado a polícia ter esse treinamento, a polícia saber como que funciona a devida legalização de um provedor de internet. Porque até mesmo quando ela for fazer uma ação
polícia não fiscaliza, né? A polícia prende pessoas com crime, né? Mas quando a polícia for fazer uma ação dessa, ela saber o que cobrar do provedor. Provedor, você tem a licença da Anatel? Cadê? Ah, não está impressa? Vou pesquisar no site. Saber onde pesquisar, não acontecer isso que aconteceu com o rapaz. Sim. Ah, você tem o TRT do POP? Cadê o TRT do POP? E um TRT pode ser pesquisado de forma pública. Ah, legal. Pode. Um TRT pode ser pesquisado. Se você tem um TRT, tem até um QR Code que você escaneia o QR Code e vê o TRT de forma pública. Olha só que chique. Entendeu? Então, assim, até a polícia também tem que ter esse treinamento. Seria legal que eles assistissem esse vídeo. Sim, porque eu acredito que para eles também é novo, né? Na hora que ele vai lá ver, É novo. ele fala assim, gente, mas e agora? É novo. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu não sei em outros estados, mas pelo menos no Rio de Janeiro existe até uma delegacia especializada em investigação desse tipo de crime, chamado DDSD, Delegacia de Serviços Delegados. Ela é uma delegacia que, teoricamente, presta serviços para as concessionárias de energia, né? Enfim, esses tipos de crime de telecom tá muito ligado a essa delegacia que faz esse tipo de investigação de crime. Entendi. Tem uma pergunta aqui que eu estou muito curiosa para saber. Se o provedor quiser alugar os postes na concessionária, ele consegue? Consegue, mas é difícil. Ah. E aí agora eu vou, explicar quais são as diversas dificuldades. Bom, vamos lá. Eu digo que a licença do poste é igual a licença ambiental. Todo mundo tem que ter licença ambiental, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo se preocupa em tirar a licença ambiental. É claro que quando você vai fazer uma coisa muito grande, sei lá, vai fazer um estádio de futebol, pô, cara, é melhor tirar a licença ambiental e a licença do Corpo do Bombeiro. Agora, você tem um escritóriozinho administrativo num prédio, você não vai tirar a licença ambiental. Embora também fosse necessário, em algumas ocasiões. Sim. Vamos lá, para você tirar a licença do poste. Primeiro que o nome dessa licença não chama-se licença do poste. Contrato de compartilhamento de infraestrutura é o nome. Contrato de compartilhamento de infraestrutura. Beleza? Tá. Você pode fazer um projeto, é um projeto específico, feito por um engenheiro ou uma pessoa especialista em fazer esse tipo de projeto. O nome desse projeto chama-se Projeto de Compartilhamento de Infraestrutura. E é difícil de fazer? Para quem faz, não. Já está no dia a dia, a pessoa sabe fazer fácil. Aí ela vai fazer esse projeto que envolve o esforço de tração, cálculo de esforço estrutural dos cabos no poste. Eles imprimem isso num papel e também em CD, e eles protocolam isso na concessionária de energia, junto com outros documentos que, dependendo da concessionária, algumas exigem uns, outras exigem outros. Certa vez eu escrevi uma lei, Alan, escrevi uma lei que facilita a vida do provedor e protocolei essa lei na Alerj. Tá quase se elegendo prefeito, gente. Não, quase. não estou me elegendo prefeito. Eu escrevi uma lei. Você, cidadão, pode escrever uma lei. Sim, sim. Eu sou professor, mas também escrevo leis. Mas você gosta de política? Gosto, você claro, gosta. porque a política envolve a nossa vida, envolve as nossas dificuldades. Então, o que acontece? Eu escrevi essa lei, protocolei na Alerj, pedi para um deputado conhecido na época. Eu falei, protocola essa lei aqui, vamos fazer se essa lei emplacar. Se essa lei emplacasse no Rio, fosse aprovada, facilitaria em muito a vida dos provedores de internet. Então, o que acontece? Não foi para frente? Eu protocolei o projeto, né? É difícil uma lei ser aprovada, né? Entendi. Eu quero dizer que o que eu sonho, o que eu desejo, eu fiz a minha parte. Mas agora, se o restante do mundo não fez, eu não tenho nada com isso. Fiz a minha parte. Voltando para o compartilhamento de projetos de infraestrutura. Você é dono de provedor. Fez o projeto, submeteu na concessionária. Eles te dão um prazo para avaliar se esse projeto está adequado ou não. E
eles aprovam ou não o projeto. Se eles aprovarem o projeto, você vai fazer um contrato de compartilhamento de infraestrutura. Lembre-se que a concessionária, ela não faz contrato pouco. Não dá para fazer um contrato de 30, 50 postes. Ou você faz um contrato, no mínimo 100 postes. Ela vende por bloco aquela coisa. E o contrato tem prazo. Você não pode entrar hoje, amanhã não estou mais usando, para de pagar. Qual costuma Isso ser não o rola. prazo das Não sei concessionárias? detalhes, depende da concessionária Depende. e depende do contrato. Mas não dá para ficar indo e voltando, não dá para ligar e pausar, entendeu? Não rola isso. Não quero mais Porsche. O Desliga que eu estou querendo dizer com isso? E o detalhe, é caro. R$7 por poste, R$5 por poste. O que eu quero dizer com isso? Para quem é provedor pequeno, não dá muito para fazer. É meio que impeditivo. E, tipo, se você for começar o provedor de internet... Engraçado que uma vez eu conversei com um empresário grande aqui do Rio de Janeiro, e aí uma vez ele confessou para mim, Alan, eu sou um cara muito certinho, tudo meu eu gosto de tudo certo. Tinha uma época que eu só lançava fibra se a Light autorizasse. Falei, sério? E aí, cara? Pô, eu não aguentei. Fala, Renan. E aí, Renan? Fala, Qual a sua Renan. opinião? Eu imaginei que a resposta dele seria essa, né? Não tem como você manter esse padrão e a empresa vai crescendo, entendeu? Não vai fazer nada. Tudo que ele for vender demora 3, 4 meses para aprovar. E olha que é um empresário grande, com muitos funcionários, ele tem 2 funcionários que só cuida disso, por exemplo. Não estava começando agora. Aí uma né? vez ele pegou e falou, Alan, cansei e não aguentei. Agora eu lanço fibra e peço autorização depois. Do que dá. Ainda falou assim, do que dá. Mas é um cara, por exemplo, que paga muito poste. Não vou falar quem é, mas é um cara que paga muito poste. Muito. Sei lá, mensalmente a empresa dele paga uns 30, 40 mil só de poste. Ainda até hoje ele paga? Paga até hoje. Mas, tipo assim, eu gostei desses 2 lados, né? Um cara que no passado dizia, não, eu só lançava fibra com autorização, agora eu não aguento mais. Que viu que é um processo muito demorado, né? E que vai ficar atrasando você. Não dá para você ter telecom tocando essa parada. Como é que estamos de tempo? Estamos com quase 27 minutos. Tá, tem mais alguma pergunta aí? Tem, mas antes eu gostaria de agradecer o Renan, que está conosco aqui hoje. Opa, obrigado. Eu que agradeço. Está ajudando aqui a gente na produção, na câmera, no som e tudo. E você é dono de provedor também, Renan? Eu sou técnico em fibra ótica. Ô, E outro louco, o cara é detalhe, chique, E né? outro detalhe, olha só, o Renan foi um dos meus primeiros clientes de internet via rádio. Você jura, Renan? Sério. Foi eu que instalei ou foi meu funcionário? Você foi lá, fez a viabilidade técnica. Eu fui lá fazer a vistoria. Isso. E daí quem foi, na época foi o Caio e o irmão do Orlando. Foram lá Sério? fazer a instalação. Foi o Caio que instalou a tua internet? Foi. Que legal, Mundo cara. vira, né? Que legal. Eu tenho um conjunto de funcionários que viraram donos de provedor. Esse Caio é um deles, que virou dono de provedor. Virou dono. É, o Caio virou dono e tem um outro funcionário que chama... Qual o nome dele? Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, que também era meu funcionário, que também virou dono de provedor. Que Eu tenho uns bacana. 3 ou 4 ex-funcionários, não tem esse só não, tem uns 3 ou 4 ex-funcionários que viraram dono de provedor, entendeu? Que bacana. Expõe aí o Renan para sua audiência lá. Ele é um bom profissional? A Renan trabalhou comigo muitos anos, né, na época do rádio também, mas foi uma época do rádio. Depois ele migrou para profissional de fibra. Fibra. Não é isso, Cara, Renan? Isso aí. o cara é crânio. É bom. Tá agora nas câmeras aí, né? Alan, uma última pergunta para a gente finalizar em grande Tá, estilo. vamos lá. Nós já falamos desse assunto, mas é sempre bom frisar, porque eu acho que a galera tem muita dúvida disso. Se a dispensa de autorização da Anatel tem custo. Então, não. Se você quer tirar a dispensa de autorização, é gratuito. Você não tem custo para tirar a licença da Anatel. A licença SCM custa R$400. A dispensa de autorização gratuito. Na época que saiu essa resolução, eu até fiz um vídeo falando assim, a Anatel vai legalizar os gatonetes. É um título clickbait.
Ela não vai legalizar os gatonetes. Os gatonetes podem se legalizar. Ô, Renan, na moral, cara, vou te falar. Aham. Ficou bom o título, não ficou? Anatel vai legalizar os gatonetes. Você tem que ver as coisas que ele ensina nos outros podcasts. Até coelho o cara queria criar. Aham. Ele já me arrumou os coelhos para comer. Teu pai cria ainda? Meu pai não cria mais coelho, não. Pô, Renan, você comia coelho, Renan? Vendia. Ele me vendia, não. Ele me deu 2 coelhos uma vez. Tu lembra? Mas aquele, na verdade, não era nem do meu pai, era que a gente já tinha lá em casa, né? Na época que eu morava no Santo Cristo. Ah, tá. Ah, lá no Santo Cristo tu tinha os coelhinhos lá? Tinha, lembra? Não lembro. Eu lembro que você me deu o coelho e eu peguei o coelho para comer. 2. Não sabia que você ia comer o coelho, né? Ah, não sabia. Você me deu o coelho para quê? Para criar coelho? Óbvio! Não, Óbvio! tá aqui na barriga há muito tempo. Ó, Renan, eu tô tão decepcionada quanto você, tá? Tá vendo? Você deu no maior carinho pra ele dar nome pro bichinho, criar com todo amor. Ele bichinho sabia de que eu ia comer o estimação. coelho. Que Ele nada mentira. disso, ele tá lendo, não tá aí lembrado. Eu falei que eu ia criar. Não, na verdade, ele não chegou a falar o que ia fazer, né? Ele chega, tá ficando uma lagrimazinha, cara, de pensar que ele deu pra você comer. Tá vendo que não é normal ficar comendo coelho, seu palhaço? Quantos coelhos já comeu na vida, Renan? Cara, os primeiros eu comi sem saber o que era, né? Sem saber o que era. Mas aí depois falaram que era o coelho, eu falei, então vamos comer coelho. Ah, não, eu desisto desse time, gente. Eu vou embora, não dá pra mim, não. Ela tem pena do coelho, mas não tem pena da galinha. Eu já né? falei que eu tenho pena, sim. Fui vegetariana há muito tempo. Mas hoje em dia não tem mais pena, né? Mas vou voltar a ser. Franguinho é uma das grelhado, metas. franguinho grelhado é uma delícia. Mas é uma das metas. É uma delícia, mas a gente tem que ter mais consciência, né? A gente tava falando disso ontem, E o né? frango ensopado, como é que é? Odeio. Tu não gosta de frango Odeio. ensopado? Só franguinho Odeio. grelhado. Como muita pouca E carne. um pé de galinha com Ah, cerveja. tá louco, cara. Ó, chegamos ao Ela não fim. tem cara de que come pé de galinha mesmo, não. 2 palhaços, eu vou embora, gente. Ela não come. Já comeu pé de galinha, Renan? Vocês acham bonito? Pô, gostoso. É Ele tá com a gostoso. cara de... é bonito e é gostoso. Gente, eu vou embora. Eu tô sendo... Eu tô sofrendo bullying Tá aqui sofrendo bullying? nesse podcast. Gente, chegamos ao final de mais um podcast. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo. Thaís, Alan, assisti até o fim. Se você é aluno do Alan, deixa aqui o nome e a cidade de onde você tá falando, que numa próxima oportunidade a gente manda um abraço pra você. Alan, gratidão por mais um episódio. Abraço, galera. Tudo de bom. Valeu. Pessoal, grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.